Após a sua análise de diversos testes aqui, comparando inclusive com o Moto G54, chegou a hora de testar aqui no Moto G84 5G a capacidade das suas câmeras. Lembrando que ele tem aqui um sensor principal de 50 megapixels com estabilização óptica de imagem e ele é acompanhado aqui de um sensor ultra-wide de 8 megapixels que possui autofoco para você tirar suas fotos com bastante qualidade por aí. Então, se o seu foco é estar tirando fotos ou fazendo filmagens com Moto G84 5G, esse vídeo é exclusivo aí para vocês. Então vamos estar começando vendo aqui a capacidade dessa câmera e algumas fotos aí rotineiras do nosso dia a dia. E depois eu vou estar passando aqui para umas fotos em ambiente noturno ou com uma situação de iluminação um pouco mais delicada. E por fim, nós vamos estar vendo aí como é que ele se comporta na questão de gravação de vídeo e inclusive alguns vídeos aí feitos com um pouco de zoom, que era inclusive um problema aqui que tinha no seu irmãozinho Moto G54 5G. Mas será que nele vai ter também? Aqui no GF Mobtech você fica por dentro de análise e testes em aparelhos novos e antigos de diversos fabricantes, inclusive aqui a Motorola. Então se você quiser ficar por dentro desse conteúdo e dos próximos que eu vou trazer no canal, não esquece de estar se inscrevendo aí. Então vamos lá, tá iniciando aí o nosso conteúdo. O Moto G84, como um clássico intermediário para estar baixando o custo e trazendo boas especificações, ele fez aqui o uso de alguns elementos que têm qualidade, dependendo do seu uso, ou talvez não atenda às suas expectativas. Então é bom você ficar ligado nos detalhes desse vídeo para estar sabendo se esse é o celular certo para estar escolhendo, para estar fazendo fotos e vídeos para criar os seus conteúdos aí. De cara, o que eu posso falar aqui sobre as fotos em ambientes favoráveis é que o Moto G84 ele desempenha um ótimo papel fazendo aquele clássico feijão com arroz com boa qualidade. Temos aqui fotos com uma boa iluminação, um bom controle aí de HDR e também um balanço de branco acertado, coisa que alguns fabricantes chineses não conseguem fazer tão bem, pois sempre tentam estar clareando bastante seu rosto ou, quando não, saturam demais as suas fotos. Aqui no Motorola temos um pós-processamento que lembra até o que acontece aí na Gcam, que eu acho que vários de vocês aí já devem ter utilizado, que é um aplicativo que costuma estar colocando a nitidez mais em cima e também a saturação. Aqui eu percebi fotos que conseguem ter uma harmonia nesse sentido. Fotos de plantas, fotos contra a luz, fotos de animais e também de objetos mais próximos, ele consegue desempenhar um bom papel. Só que assim como aconteceu no Moto G54, eu repito aqui esse ponto um pouco negativo, que é a questão de zoom. No caminhar aí dos avanços tecnológicos, nós acabamos chegando aí 64 megapixels, 108, 200 megapixels. Aqui no caso do Moto G84, nós temos apenas 50 megapixels e na realidade, se você aplicar um pouquinho de zoom, você vai estar perdendo bastante qualidade. Então se você utilizar até 2 vezes de zoom, beleza, você vai ter fotos ok, sem grande perca aí de detalhes. Mas se usar mais do que isso, realmente ele deixa um pouco aqui a desejar. Para ter uma melhor qualidade de zoom, você teria que estar embarcando aí no smartphone que tem o zoom óptico, como é o caso aqui do Realme 12 Pro Plus. Só que aí o foco desse smartphone é câmeras. E o do Moto G84 aqui é ter um conjunto bastante competitivo pela faixa de preço. Dando sequência aí nesse quesito aí de fotografias, a estabilização óptica, que é uma coisa que a Motorola vem implementando nos seus smartphones intermediários, ajuda muito caso você tenha a mão com uma certa tremulação ou queira fazer fotos com o zoom de um objeto que esteja um pouco mais distante. Aí vai entrar em cena a estabilização óptica de imagem e você vai ter uma imagem pouco tremida. Como vocês podem ver aqui, quando você foca no objeto, ele consegue estar segurando bem aqui a estabilização, não tremendo tanto como smartphones que não possuem essa tecnologia. Então fica aí um ponto positivo aí para quem gosta de fazer fotos com zoom ou queira estar utilizando o celular em movimento. Como nem tudo é a câmera principal, ele é acompanhado aqui de um sensor ultra-wide de 8 megapixels. De cara você pode pensar que é uma câmera inútil, só que no caso da Motorola, ela vem utilizando o autofoco. Isso faz total diferença nesse tipo de câmera, pois você não fica limitado a apenas fazer fotos com grande ângulo. Você pode estar utilizando ela também para fazer fotos macro, como eu vou estar mostrando para vocês, que possuem mais detalhes do que uma câmera macro de 2 megapixels sem autofoco, que é algo utilizado por diversos fabricantes no mercado que não garantem uma qualidade suficiente para você estar compartilhando essas fotos por aí. Eu achei que essa lente ultra-wide ela apresenta um ruído excessivo,
Mas caso você tenha um ambiente aí com uma boa luz, isso daí não vai ser um ponto tão negativo assim. Eu recebi algumas mensagens aí nos meus vídeos sobre o Moto G84, que algumas pessoas compararam o modo noturno dele com iPhones. Nesse quesito, realmente a Apple ela é uma empresa que acabou ficando perdida com o tempo. Só aí nos iPhones mais topados aí é que você vai ter um modo noturno de boa qualidade. Mas aqui no caso do Moto G84, ele consegue fazer um bom trabalho caso você mantenha o seu celular firme e também, utilize essa função. Pois na sua câmera normal, ele não vai fazer fotos com a grande qualidade em ambiente noturno, mas caso você utilize esse modo, você terá fotos aí ok para estar compartilhando nas suas redes sociais. Quando chegamos aqui na parte frontal do aparelho, nós temos uma clássica câmera aqui, com 16 megapixels e abertura f2.5. Essa abertura é bastante fechada e vai fazer com que você tenha fotos escuras se o seu ambiente estiver mal iluminado. No caso de ambientes bem iluminados, isso não vai fazer tanta diferença, mas também você não terá uma foto com aquele fundinho desfocado, como ocorre em aparelhos que têm abertura de f2.0 ou maiores do que isso. Eu não tenho muito do que falar dessa câmera frontal aqui, eu acho que ela compensa bem o HDR e consegue preservar bem as cores do meu rosto. Mas não são fotos assim de grande destaque. Talvez até você precise estar editando elas para dar um pouquinho mais de estrutura e nitidez nas suas fotos. Como é o caso também de contraste, que eu acho que fica devendo um pouquinho. Dando sequência aqui na questão de gravação de vídeo, nós temos Full HD 30 fps na câmera frontal e até Full HD 60 na câmera principal traseira. A sua câmera ultra-wide fica limitada também Full HD 30 fps e nós temos a sua câmera macro, que também serve para estar fazendo filmagens nesse modo. Com a câmera frontal, assim como as suas fotos, eu achei uma gravação ok, não é nada demais, não tem um áudio muito bom, não tem uma qualidade de vídeo tão superior, como é o caso aqui de outras concorrentes, como é o caso da Samsung, que consegue gravar em até 4K 30 fps na câmera frontal, com uma ótima nitidez e também qualidade. No caso do Moto G84, temos apenas filmagens ok nessa parte da frente do aparelho. Na parte traseira, como eu mencionei para vocês no início do vídeo, esse aparelho conta com estabilização óptica de imagem. Isso de fato vai estar fazendo com que você tenha vídeos com a maior qualidade, caso você esteja movimentando bastante o celular. A estabilização óptica também vai ajudar caso você queira utilizar esse celular para filmar coisas que estão um pouco mais distantes, aplicando o zoom. Mas é bom se atentar, porque como eu falei no início do vídeo também, esse celular ele vai estar perdendo bastante qualidade caso você aplique mais do que 2 vezes de zoom. Logo quando eu peguei esse aparelho e fui testar a gravação de vídeo dele, ele apresentava um bug constante, que era uma dificuldade excessiva em estar focando objetos mais próximos. Mas com a atualização aí, para o Android 14 e outras atualizações de segurança que vieram depois, a Motorola solucionou esse problema e esse aparelho apresenta uma focagem aí normal, como ocorre em outros aparelhos desse segmento intermediário. Como eu acabo testando vários smartphones aqui em casa, inclusive desse segmento, eu não achei tão boa essa gravação de vídeo dele. Eu acho que ela apresenta um ruído maior do que o normal e também ela não tem uma estrutura, uma nitidez tão acentuada, como é o caso aqui de outras fabricantes chinesas, como a Realme. E para fechar esse conjunto, eu tentei gravar alguns shorts aqui para o canal, utilizando aqui o celular durante o dia. E como a minha cortina ela é meio alaranjada, esse celular ele teve uma dificuldade muito grande de estar registrando o balanço de branco acertado. Mesmo editando posteriormente, eu não consegui atingir o tom de pele ou a tonalidade aqui do ambiente que eu uso para gravar os meus vídeos. Então, fica aí esse ponto registrado, para caso você queira estar utilizando esse celular para fazer filmagens em ambiente fechado, que tem uma luz artificial não tão boa. Bem, chegamos aqui ao fim do vídeo. E a minha opinião aqui sobre a questão de câmeras desse celular é que ele faz fotos boas com a câmera principal em qualquer tipo aí de ambiente. Mas caso você esteja no ambiente noturno, é só estar ativando o modo noturno e firmando bem a mão, pois os resultados nesse tipo de fotografia eu achei bem interessante. A sua câmera ultra-wide, ela não é a pior da categoria, nem também é a melhor. Ela consegue cumprir bem o seu trabalho, inclusive ela conta com autofoco para fazer as suas fotos macro. Nesse quesito de fotos macro, realmente esse celular aqui ele se destaca perante outras fabricantes chinesas que colocam apenas 2 megapixels nessa câmera. A sua câmera frontal eu achei apenas ok,
porque ela conta, com a abertura focal de f2.5, o que não garante fotos com uma boa iluminação. E para fechar esse conjunto, a filmagem desse celular aqui, ela também é mediana, ela não apresenta nenhum destaque, inclusive tem algumas certas dificuldades no balanço de branco. Caso você aplique um zoom acima de 2 vezes, vai ter uma perca bem considerável de qualidade, e para estar compensando nesses aspectos negativos, essa câmera ela conta com estabilização óptica. Caso você aí tenha uma mão que trema bastante ou queira fazer filmagens aí em movimento. Isso daí vai estar ajudando bastante a estar fazendo a captura dos seus vídeos. Então, pessoal, como eu bem falei para vocês, o Moto G84, perante outros smartphones aí que tem capacidades melhores em câmera, ele não é um destaque. Mas caso você queira estar pagando até R$ 1.300 aí, eu acho que temos poucas opções aí no mercado, um conjunto de câmeras aqui, ok, como é o caso dele. No caso de aparelhos da Samsung, você vai ter qualidade de vídeo superior e também a captação de áudio melhor. Porém, as fotos eu acho que deixam um pouquinho a desejar e você terá um aparelho aí possivelmente com 4 GB de RAM. O que não acontece aqui no caso dele, que é um aparelho numa versão exclusiva de 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento, que vai auxiliar bastante aí, tanto na questão do pós-processamento das suas imagens, como também está armazenando uma maior quantidade desse tipo de arquivo. Caso você tenha muito interesse aqui em estar comprando esse aparelho, não esqueça de estar conferindo aí os links que eu boto na descrição e no comentário fixado. Além disso, eu já fiz aqui um vídeo de análise completa desse celular, então é só você estar procurando aí no canal. Muito obrigado por quem ficou até aqui e não esqueça de estar acompanhando os próximos vídeos que eu lançarei aqui sobre esse smartphone. Eu sou o GF Mob Tech e vou ficando por aqui. Fui!